No Escuta do Sarau de hoje, vamos conversar com a Kellen, educadora, ex-diretora e atual secretária da nossa escola. Grande incentivadora dos projetos estudantis, ela compartilha conosco suas reflexões sobre cultura, participação e a importância de construir uma escola viva, onde todos tenham voz e possam fazer parte das transformações que acontecem no dia a dia. Então, coloque os fones de ouvido, aumente o volume e venha com a gente na escuta do Sarau. Oi, pessoal! Tá começando mais um episódio do Na Escuta do Sarau. Aqui é espaço de conversa de verdade, escuta, troca e histórias que fazem a escola ser mais viva. E hoje o papo é sobre cultura, participação, tudo que faz a escola vibrar. E para essa conversa a gente recebe a Kellen. Ela é mãe, educadora, secretária da escola e super parceira do Sarau. Kellen, seja muito bem-vinda. Obrigada, agradeço muito, estou muito grata e feliz de estar participando desse podcast e desse projeto que eu tenho tanto carinho. Tá, agora a gente vai começar as perguntas. Olhando assim para sua trajetória, em que momento que, seu trabalho passou a ser parte, que faz parte da sua história, assim, sabe? Se eu pensar no meu trabalho enquanto Miranda, eu costumo dizer que eu me apaixonei à primeira vista por essa escola. Quando eu assumi em 2006 como técnico de secretaria, não conhecia a escola, fiz a escolha por ser próxima à minha residência e no primeiro momento que eu entrei, eu me apaixonei antes de tudo pelo prédio, sempre muito bem conservado, jardins muito bonitos e obviamente pelas pessoas. Eu entrei numa época em que nós tínhamos 3 diretoras, mulheres muito fortes, que me acolheram muito bem, pessoas com quem eu aprendi muito, e era uma época em que o Miranda era muito grande. Nós tínhamos 3 turnos, trabalhávamos com ensino médio, e ao longo desses anos, eu fui me encantando pelos alunos, pelas famílias dos alunos, por toda a comunidade. Então, em certos momentos, fica até difícil separar o profissional do pessoal. Eu só queria perguntar por que não tem mais o ensino médio aqui no Miranda? O ensino médio é uma responsabilidade do Estado. O município conseguiu manter até junho de 2013, quando a gente teve que entregar para o Estado as turmas do ensino médio, porque por ser uma questão estadual, não abria-se mais concursos, não tinham-se mais profissionais para trabalhar com o ensino médio. Entendi. E o que a experiência na direção te ensinou que nenhum livro ou formação daria conta de ensinar? A direção é uma escola dentro da escola. Não tem um dia que você saia, enquanto você está na gestão, sem aprender algo novo. E uma coisa que fica muito latente é que a gente precisa se despir de todo e qualquer orgulho, porque por mais competente que um diretor seja, ele sozinho não consegue avançar. Ele precisa ter um ponto de equilíbrio e, ao mesmo tempo, ele precisa entender que quem está na direção necessita dos alunos, dos pais, dos professores para que as coisas caminhem. E ela mostra também, como tudo que a gente aprende na vida, alguns lados obscuros, A gente entende na direção que muitas vezes as pessoas não gostam da gente enquanto está no cargo. Mas isso é um aprendizado que a gente leva para a vida. Ela te ensina a manter o equilíbrio entre a sabedoria e a justiça. E hoje, fora da gestão, o que você consegue ver assim, nos alunos que você nem percebia isso, passava despercebido? A minha relação com os alunos não mudou em muitas questões. Eu continuo tendo uma relação bem próxima a eles, só que sem aquele peso de ser diretora. Então, hoje, quando muitos me procuram, é como se a conversa, se o que eles trouxessem para mim tivesse ficado mais leve. E sair da direção dá mais seu olhar sobre as pessoas? Como isso pareceu para você? Sair da direção te modifica porque você começa a ver certas coisas que antes, com a correria do dia a dia, você não conseguia enxergar. Mas nada que seja decepcionante. Volto a falar, eu acho que tudo é um aprendizado. A arte parece atravessar a sua vida. Em que momento ela deixou de ser algo que você gostava para se tornar algo que te define?
Eu acho que a arte define o ser humano. A gente respira a arte, a gente vive a arte. Acho que tem todo. Em todos os lugares. Ela está na pintura, ela está num desenho, ela está num texto, ela está numa música. Por que eu falo que a arte, ela se mistura com o ser humano? Porque ela se confunde com os nossos sentimentos e muitas vezes a arte, muitas não, acho que a maioria das vezes, a arte ela vem como uma forma de expressar o que a gente sente, o que a gente deseja e quem nós somos. Entendi. E quando que você canta, quando você participa do sarau, o que você consegue expressar ali que não cabe nem na rotina escolar? Quando fala canta, até parece que eu canto mesmo. Mas não precisa você cantar, não precisa saber cantar. Às vezes a pessoa, tipo, fica, nossa, eu sou muito ruim nisso. Só que às vezes as pessoas podem enxergar em você uma coisa que você não vê, por exemplo. Esse é o ponto bacana do sarau. Sim. Quando você está numa apresentação, e seja ela qual for, declamando, cantando, dançando, é como se você encontrasse um lugar dentro de você que muitas vezes a gente deixa adormecido. Eu acho que o sarau ele também vem como uma forma de descobrir novos talentos também. Com certeza. Eu nem sabia quando a Cássia, a primeira vez que ela me colocou pra declamar, eu falei, meu Deus do céu, eu não vou saber fazer isso, eu não sei decorar nada. Só que aí eu vi, eu consegui fazer as coisas direitinho. E eu acho que cada pessoa tem a sua forma de ser dentro do sarau. E saber ver os jeitos, ainda mais como uma apresentação, seja tipo, apresentação de balé, essas coisas, eu acho que cada pessoa tem seu próprio jeito. Isso é muito incrível de ver. Muito. Você acha que a escola ela ainda trata a arte como um complemento, quando na verdade ela poderia ser caminho de aprendizagem? Infelizmente, a educação trata a arte como um complemento. E eu acho que isso não é nem proposital. Mas a educação, muitas vezes, ela se perde em meio a muita burocracia. Então, a arte ou alguma outra manifestação que é diferente daquele plano que tem que ser seguido, vai ficando um pouquinho de lado. Eu acho que a arte ela é muitas vezes desvalorizada porque as pessoas às vezes têm uma coisa de colocar que a arte é só as pinturas, só fazer quadro, quando não é, pode ser expressada de várias formas diferentes. Por isso que o sarau ele é tão bacana. Sim. Porque ele traz uma movimentação muito grande com várias visões sobre a arte. Hoje a gente vive uma presença muito forte no digital e as pessoas se expressam de várias formas diferentes, seja ela em vídeo, áudio e até mesmo nas redes sociais, que é mais comum hoje em dia. Quando a arte ela vai para o digital, você acha que ela se transforma mais na forma de se expressar ou na forma de ser escutada? A arte no digital, ela ganhou um espaço muito grande. E ela é muito interessante porque, às vezes, algumas pessoas não têm uma facilidade de se apresentar frente a uma plateia. E quando ela grava, né, algo, ela consegue colocar ali toda a sua expressão, todo o seu sentimento. Então, a arte no digital, ela também é muito bacana. Mas a gente não pode esquecer que o pessoal, que o presencial faz parte da nossa rotina. E pensando nisso, o sarau virtual que vai ter esse ano também, ele surge como uma possibilidade bem interessante. Na sua opinião, isso surge como uma forma de ampliar vozes ou ela pode acabar criando novas barreiras para as pessoas poderem se expressar? É uma linha muito tênue e a gente precisa ter muita sabedoria para pensar nessa forma de projeto. Porque, igual a gente já conversou, ao mesmo tempo que o que é digital ganha uma proporção muito grande, um campo muito grande, várias visualizações, aquilo que é presencial, ele te dá um feedback muito rápido do que você trouxe. É um sorriso, é um aplauso, às vezes um pezinho mexendo na hora de uma dança. Você percebe imediatamente que você está tocando a pessoa. Então, o sarau virtual, ele consegue, né? Ele vai conseguir alcançar um número muito maior, né? De pessoas ali para assistir, para interagir,
Mas o que é presencial tem a questão do sentimento, coração batendo forte. Na sua opinião, o ambiente virtual, ele revela uns diferentes daqueles que geralmente aparecem, sim, presencial? Eu acho que o virtual consegue um pouco driblar a timidez. Então, ele acaba mostrando algum lado, né, de alguns alunos que aqui na escola a gente não tem oportunidade de ver. E no ano passado você apresentou o Sarau com outros 2 alunos. Como que foi essa experiência para você? E também, como o que mais te marcou naquele momento como educadora e também super participante? Eu sou muito fã do Sarau. Desde a primeira edição, eu lembro, né? Ainda foi dentro do auditório, com pequenas, né, apresentações, tudo mais contido. E ano passado, quando eu tive a oportunidade de apresentar junto com 2 alunos que eu acompanhei crescer, porque o Gabriel, né, e a Raquel, eles estiveram aqui com a gente desde pequenos, foi muito emocionante enquanto pessoa, você dividir aquele momento com eles, e enquanto educadora, você presenciar a evolução dos alunos. Teve algum momento do sarau, assim, que você percebeu claramente o impacto da arte na vida de algum estudante? Não, eu acho que são vários. Quando a gente vê os olhos brilhando na exposição, né, das artes que são feitas e são colocadas nos painéis ou nos muros da quadra, quando você vê um aluno apresentando um texto que ele mesmo escreveu ou declamando um poema que ele nunca achou que daria conta, quando você vê o aluno entregando ali na coreografia, né, o que ele preparou, é muito bacana. E uma coisa que me chama muita atenção no sarau, que adolescente é complicado, né, gente? Ou eles são ou eles são E aí a gente vê essa movimentação, é muito interessante, porque a gente vê que há um embate ali entre o querer muito apresentar e o nervosismo, que é clássico, que é do ser humano mesmo. Então eu acho muito bacana. Eu acho que essas duas questões acabam assim, se entrelaçando, porque a primeira vez que eu fui apresentar o Sarau também eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir, mas ao mesmo tempo eu queria muito poder apresentar para mostrar às pessoas a minha capacidade. É um desafio. E quando a gente olha para o cotidiano da escola, ele surge uma questão bem importante. Na prática, a cultura ela ainda tem espaço real ou ela ainda precisa do esforço de muitas pessoas para ela poder aparecer? Eu acho que a cultura precisa do esforço de muitas pessoas para aparecer. Volta a falar na questão, né, das burocracias, do dia a dia, dos problemas que vão surgindo, né, dentro dos muros, e muitos dos problemas vêm até fora dos muros da escola e acabam que respingam aqui. Então, para se manter estas questões culturais, há de se ter profissionais e alunos valentes para fazer com que de fato aconteça. O que você acha que, mesmo sendo tão potente, a arte ela ainda precisa, muitas vezes, provar seu valor aqui dentro da escola? Porque ela vai ficando perdida no meio dos afazeres. E isso é muito triste, porque quando a gente vê, né, profissionais que já estão cansados, alguns alunos bem apáticos para aquilo que traz para eles como novidade, a gente tem que parar um pouco e analisar. Porque esses movimentos culturais, a partir do momento que eles saem do calendário da escola, a partir do momento em que a escola perde projetos pedagógicos, a escola está se perdendo. Realmente. E pensando nisso, o que a escola ela deixa de formar quando ela não valoriza a expressão artística? Eu acho que ela deixa de formar o que é fundamental: seres humanos pensadores, que valorizem o que eles trazem e que tenham esse olhar de valorização para o outro. Porque quando a gente deixa de ter esses momentos, quando o aluno ele não consegue mais expor, tanto em palavras, como em música, como em dança, como em desenhos, aquilo que ele traz em si, a gente vai perdendo a relação que é tão importante, que é essa de olho no olho.
E eu costumo brincar que a gente está numa fábrica de gente, porque a gente lida com gente o tempo todo, dos pequenos aos adolescentes. Então, é preciso que a gente resgate essas questões. Você já percebeu algumas mudanças concretas em alunos que participaram dessas atividades que são mais culturais? E você poderia falar pra gente que mudanças foram essas? Você percebe quando você vê ao final de uma apresentação aquele peito estufado, falando assim, eu dei conta. Aquele alívio, né? Isso. Porque, na verdade, é como se você estivesse correndo e ultrapassado a linha de chegada. Porque muitas vezes, quando a gente está se preparando para alguma apresentação, a gente perde o fôlego. Sim. E aí, quando termina, não é aquele suspiro só de alívio. A gente olhar para dentro da gente e falar assim, puxa, eu venci aquilo que estava me desafiando, é um crescimento muito, muito grande. E às vezes parece que valorizar a cultura ela é só para promover eventos. Mas, na sua opinião, isso também envolve uma mudança de postura da escola? Precisa ter uma mudança de postura. A gente precisa entender que um projeto, ele não acontece só na hora da apresentação. Os eventos, as apresentações, elas são a culminância de um caminho que arduamente foi percorrido. Você montar um texto, você pensar num projeto, você apresentar esse projeto e trazer, né, para si pessoas que vão, de alguma forma, te auxiliar, é um caminho muito longo. Então, a apresentação, ela deve ser perfeita, ela deve ser bem feita, sim. Mas ela é a culminância de todo um caminho que tem que ser muito bem respaldado. E o reconhecimento dos alunos, né, que participam, por exemplo, do sarau, ele realmente acontece ou ele ainda é algo deixado de lado, que fica muitas vezes invisível? Depende dos olhares. É preciso ter um olhar bem sensível para entender o que aquele aluno ultrapassou, quais foram os obstáculos que foram percorridos para que ele participasse daquele momento, para que ele fizesse determinada apresentação. Então, isso vai muito do olhar de quem está ali. É preciso ter uma sensibilidade bem aguçada, senão o aluno, infelizmente, passa despercebido. E para mudar esse cenário, quem que precisa se mover primeiro? A gestão, os professores ou a própria cultura da escola? Gente, aí é todo mundo de mão dada. Todo mundo, não tem como. Não adianta eu ter um professor extremamente competente encabeçando um projeto, se a gestão não lhe trouxer recursos para que isso aconteça. Não adianta que a gestão apresente um projeto cheio de recursos, se o restante da comunidade escolar, e quando eu falo comunidade escolar, gente, são os professores, são os alunos, são os pais, se eles também não abraçarem essa ideia. O Miranda é uma escola que tem uma tradição muito grande, né, de uma presença efetiva da comunidade escolar. E isso é interessantíssimo, porque os portões têm que estar abertos para a comunidade escolar. A partir do momento que a comunidade escolar não se sentir pertencente a esse espaço aqui, a gente perde a escola inteira. E hoje o sarau, ele atua mais como forma de resistência ou ele já faz parte, assim, da identidade da escola? O sarau resiste. É muito triste falar isso, mas o sarau resiste. E ao mesmo tempo que é triste, eu fico muito emocionada e tenho muito orgulho de ver que ele resiste, ele já está no projeto político-pedagógico da escola, mas ele resiste em uma era em que tudo está tão instagramável. Para as pessoas, acho que as pessoas só valorizam aquilo que vai para a rede, que tem vários likes. E isso não tem que acontecer dessa forma. Então, quando eu falo que o sarau resiste, é porque ele vai além
de uma apatia que a gente tem visto em alguns momentos e que é geral, não estou me referindo apenas aos alunos, e ele vai respirando e sobrevivendo em meio a um turbilhão de coisas que vem acontecendo no entorno. E o que ainda falta para que a cultura ela deixe de ser vista como algo extra e ela passe a ser algo essencial para todo mundo? Eu acho que a gente volta a falar na sensibilidade. Eu preciso entender que as manifestações artísticas e culturais, mesmo que ela traga algo que eu não concorde, ela precisa estar exposta. Porque é um momento de troca de aprendizagem. O que transforma um aluno de espectador em alguém que se coloca, participa e cria? Eu acho que o sentimento de pertencimento é fundamental. Eu não consigo participar e criar algo a qual eu não me sinto pertencente. Então, quando o aluno ele se sente pertencente dentro daquele espaço, quando o aluno entende que a escola não existe só por ele, mas também para ele, as coisas fluem melhor. E lembrando ali um pouco que você falou do sentimento de pertencimento, você acha que essa participação ela nasce mais da oportunidade ou do sentimento de pertencer? Eu acho que ela tem que ser oportunizada, mas antes de eu oportunizar isso para o aluno, eu preciso mostrar para ele que ele é, assim, parte fundamental dessa grande engrenagem que é a escola. Você acha que a escola, ela realmente escuta de verdade os alunos? Ou ela ainda precisa aprender a ouvir sem filtrar? Tudo na vida precisa de um filtro. Principalmente quando as falas muitas vezes surgem como formas acusatórias. Mas é preciso que a escola trabalhe muito essa mentalidade do acolhimento sem julgamento. Porque muitas vezes, gente, o que os alunos nos trazem são questões que estão tão abafadas dentro deles e a escola se torna um lugar de desabafo. E ele só vai conseguir trazer isso, a gente só vai ter uma boa integração se o aluno confiar nos profissionais que estão ali o recebendo, se o aluno acreditar que de fato ele vai ser escutado. Porque uma coisa é ouvir, a outra é escutar. E o que faz um aluno sentir que aquele espaço também é dele? Todo projeto, eu acredito que inclua o aluno, mostra para ele a importância dele dentro da escola. E não precisam ser projetos grandiosos. Cada vez que um aluno é colocado como centro principal, como personagem fundamental na história da nossa escola, na história da educação, eu acho que é um passo já bem grande para que ele se torne participante, ativamente participante e positivamente dentro da escola. Uma escola viva, ela se constrói com projetos ou com relações? As relações, né? A gente precisa com o outro, e eu gosto muito dessa frase, com o outro eu aprendo tudo, até o que eu não devo fazer. As relações, elas vêm sempre em primeiro lugar, mas a gente precisa deixar bem claro que elas precisam ser respeitosas. Tem uma frase filosófica que ela cita que eu posso não concordar com aquilo que você fala, mas é o meu dever garantir que você tenha esse espaço de fala. As relações dentro da escola precisam ser construídas nessa vertente de respeito e integração. E qual que você vê como o maior obstáculo hoje para que a escola ela seja de fato assim um espaço vivo? Essa construção de relações, essa afinidade, essa confiança. E volto a dizer, não é de um lado só, ela não é unilateral, né? É uma via de mão dupla.
E você acha que o sarau, ele transforma a escola ou ele revela algo que já estava ali, mas ainda não era visto? As duas coisas. Ele traz à tona o melhor de muitos alunos, e eu não falo só das apresentações, aqueles que ajudam, né, administrando, ajudando a arrumar, ajudando na organização. Eu acho que ele traz à tona muitas coisas que ficam escondidas por trás das carteiras, e ele transforma, porque o ar da escola é outro quando a gente tem um sarau, quando a gente tem uma apresentação. O clima muda, fica mais leve e colorido. E no seu dia a dia, convivendo com os alunos, o que eles fazem? Eu dizer que, tipo, te deixa, meu Deus, o que é isso que eu tô vendo aqui? O que é isso? Que te deixa mais surpreendida, assim. O que me surpreende muito, hoje em dia, e eu falo muito assim por observar os pequenos também, é a forma como eles têm de conversar. E eu acho que a gente tem que prestar muita atenção com relação a isso. Porque muitas vezes a gente vê que nós, e eu vou me incluir nisso, né? É lógico, a gente está aqui todo mundo junto, a gente perde um pouco a questão da conversa. Então, muitas vezes me chama a atenção um certo afastamento entre os alunos. Aproveitando esse assunto, no seu dia a dia, que tipo de aprendizado os estudantes eles trazem para a escola, mas que raramente é algo visto? Cada um aqui dentro tem uma história que é única. Muitas vezes a gente observa um aluno que não se destaca da forma como é esperado, e aí quando a gente encontra ele lá fora, num ritmo de vida muito próprio dele, a gente se surpreende. E eu acho que acontece da gente não ter tempo, às vezes, aqui dentro da escola, de conhecer a história que ela traz, a história que você traz. Mas isso ainda me surpreende muito. Como duas pessoas podem ocupar um único corpo. Eu vi que na escola é diferente, na rua. E se você pudesse provocar uma mudança imediata na escola, qual teria mais impacto real na vida dos alunos? Eu acho que a gente tinha que pensar uma forma de resgatar essas amizades que são construídas aqui dentro e que muitas vezes a gente leva para a vida. Volto a falar assim, não são todos os casos, mas tem se perdido muito a questão da fala, do olho no olho, do respeito, daquele bate-papo que às vezes discorda, mas que ensina tanto para a gente, né? Aí agora é um conselho para os estudantes. Aí a pergunta assim, o que você diria para quem ainda se coloca como espectador e não como participante? Ser espectador é muito cômodo, porque a partir do momento que eu estou só assistindo, eu não preciso me movimentar. Mas se movimentar é extraordinário. Às vezes a gente se surpreende mais com nós mesmos do que com o outro. Então saiam desse campo de espectadores e participem. E para aquele aluno que ele sente que tem algo a dizer, mas se ele ainda não conseguiu encontrar a coragem, o que você diria para ele? Nossa, que pergunta difícil, né? E o que eu diria para esse aluno? O tempo da gente é muito único. Às vezes eu quero entrar no ritmo do outro e isso não me faz bem. Então, para esse aluno que tem essa timidez, que ele respeite, né, o tempo que é próprio dele, mas que ele, aos poucos, comece a explorar esse outro lado, que é o de falar. Não precisa ser textos completos, pequenas frases, né? E aí, porque ele vai se surpreender. Agora a gente vai pro nosso momento bate-bola. Você vai responder com a primeira coisa que vem na sua cabeça, vamos? Vamos. Uma música que te representa. Tocando em frente. Cantar é?
Espantar os males. Cultura na escola deveria ser? Obrigatoriedade. Participar é? Vida. Escola viva é? Alunos. Sarau em uma palavra. O sarau em uma palavra. Ai, gente, mas eu não consigo descrever o sarau em uma palavra. Um sarau em uma palavra é arte. Kellen, agora a gente vai encerrar, mas muito obrigada por essa conversa, por tudo que você constrói na escola, por você ser essa mulher que continua aqui, mesmo com tantas dificuldades. Você sai da gestão, volta, sai, volta e nunca desiste dessa escola. Muito obrigada mesmo por essa conversa. Eu que agradeço, né? Estou muito feliz mesmo. E a gente tem que sair e voltar, porque aí a gente volta com novidade, boba. Obrigada demais, viu, meninas? Minha mão tá suando. E a você que nos ouviu, muito obrigada e até a próxima na escuta de Sarau. O Beijo, de Gustavo Klimt. Nossa, sim! Eu amo! Eu acho lindíssimo.